Ele disse-me que não tinha medo de agulhas. Disse-me isso com uma voz tão firme, tão convincente, que quase acreditei. Quase. Mas as mãos não mentem, e as dele tremiam ligeiramente quando as pousou sobre os joelhos. Aquele tremor miúdo, quase imperceptível, que só se nota quando se está habituada a procurar. Eu estava habituada a procurar. Era tarde, uma daquelas noites de outono em Lisboa em que o ar cheira a terra molhada e a café queimado, e as ruas ficam com aquela luz amarela que parece saída de um filme antigo. Tinha acabado o meu turno numa clínica no Lumiar, estava com o casaco a metade, a mala ao ombro, pronta para ir embora, quando a minha colega Ana entrou pela porta com aquele sorriso que eu já conhecia. O sorriso de preciso de um favor. O favor chamava-se Tomás. Tinha talvez 30 e poucos anos, cabelo escuro, óculos finos e um ar de pessoa que passa os dias a ler coisas complicadas e as noites a fingir que não. Era irmão de uma amiga sua. Tinha uma infecção bacteriana que já durava dias. O médico tinha prescrito antibiótico intramuscular e ele tinha chegado à clínica depois de ela já ter fechado. Ela sabe fazer isto, disse a Ana, com aquela leveza que ela usa quando quer convencer alguém de algo. Ela faz isto com os olhos fechados. Preferia que não fechasses os olhos, disse ele, muito sério. Eu ri, não pude evitar. Ficamos ali, na pequena sala de procedimentos que a Ana abriu com a chave sobressalente, com um cheiro característico de álcool e borracha que eu associo a quase toda a minha vida adulta. Há pessoas que acham esse cheiro frio. A mim, sempre me pareceu honesto, limpo de uma forma que poucas coisas conseguem ser. Pedi-lhe para se sentar. Ele sentou-se na marquesa com aquela rigidez de quem está a tentar parecer descontraído e está a falhar de forma bastante elegante. Já levaste injeções intramusculares antes? Perguntei, enquanto lavava as mãos. Quando era criança. Não guardo boas memórias. Ninguém guarda. É uma das injustiças da infância. Ele sorriu. Pequeno, mas real. A injeção intramuscular tem má fama. E percebo por quê. Quando é mal feita, dói de verdade. Mas quando é bem feita, quando se respeita o músculo, o ângulo, a velocidade, é quase indolor. É uma questão de técnica, mas também de intenção, de estar presente naquilo que se está a fazer. O local que escolhi foi o músculo grande glúteo, o quadrante superior externo, que é o sítio mais seguro para este tipo de administração. Longe do nervo ciático, longe dos vasos principais. Pedi-lhe que ficasse de lado na marquesa, com a perna de cima ligeiramente dobrada. Isso ajuda o músculo a relaxar. O músculo tenso é um músculo que vai doer. É simples assim. Tenta não contrair, disse-lhe. Eu sei que é o instinto natural, mas faz exatamente o contrário do que queres. Como a vida, murmurou ele. Olhei para ele. Ele estava a olhar para a parede, mas havia um ligeiro sorriso no canto da boca. Exatamente como a vida, concordei. Preparei a seringa com cuidado. O antibiótico já estava a temperatura ambiente. Isto é importante e muita gente não sabe. Uma solução fria administrada diretamente no músculo provoca uma dor desnecessária e até pode causar um nódulo que demora semanas a desaparecer. Se guardas medicação no frigorífico, tira-a pelo menos meia hora antes. Deixa-a aquecer na palma da mão se for preciso. O corpo agradece. Limpei a zona com álcool.
A pele ficou fria por um segundo. Ele sentiu, porque os ombros subiram ligeiramente. Já passou, disse-lhe antes que ele perguntasse. Eu sei, respondeu ele. Só estou a preparar-me mentalmente. Para quê? Para a dor. Então para. A antecipação da dor é muitas vezes pior do que a dor em si. O teu sistema nervoso está a trabalhar contra ti agora mesmo. Ele ficou quieto. Acho que estava a pensar no que eu tinha dito. Segurei a seringa como se segura uma caneta, firme, mas sem tensão. O ângulo ideal para uma intramuscular é de 90 graus em relação à superfície da pele. Não 85, não 70, 90. Qualquer desvio e a agulha pode não atingir o músculo, ficando no tecido subcutâneo, o que, além de doer mais, compromete a absorção do medicamento. Introduzi a agulha no movimento rápido e decidido, não hesitante. A hesitação é o inimigo. Quando se entra devagar, o músculo tem tempo de reagir, de contrair. Quando se entra com confiança, o músculo quase não percebe. Ele não se mexeu. Aspirei levemente. Verifiquei se havia retorno de sangue na seringa, o que indicaria que a agulha tinha entrado num vaso. Não havia. Boa posição. Administrei o medicamento lentamente. Este passo também importa. Se se injecta demasiado depressa, cria-se pressão no músculo que provoca dor e pode deixar um hematoma. Devagar, com ritmo, como se o músculo fosse uma esponja que precisa de tempo para absorver. Já acabou? Perguntou ele. Quase. Não senti nada. Ótimo, esse é o objetivo. Retirei a agulha com o mesmo ângulo com que entrei. Pressionei com uma compressa seca durante alguns segundos. Não esfregar, só pressionar, para evitar que o medicamento refluísse para o tecido subcutâneo. E pronto. 30 segundos. Talvez menos. Ele ficou ali um momento como se não acreditasse que tinha terminado. Sério? Sério. Virou-se para mim com uma expressão que era qualquer coisa entre aliviado e levemente ofendido, como se tivesse passado horas a preparar-se para uma batalha que afinal durou menos que um suspiro. Passei a semana toda com medo disto. Eu sei. Tirei as luvas. A maioria das pessoas passa. E não te cansas de dizer que não vai doer e depois as pessoas descobrirem que tinhas razão? Nunca, sorri. É uma das melhores partes do trabalho. Ele ficou a olhar para mim por um momento. Não era um olhar desconfortável. Era o olhar de alguém que está a recalibrar uma expectativa. Enquanto arrumava o material, disse-lhe uma coisa que digo sempre, quando alguém está a tomar antibiótico intramuscular por infecção bacteriana. E que é importante, de verdade. O facto de se sentir melhor ao segundo ou terceiro dia não significa que se pode parar o tratamento. O antibiótico precisa de completar o ciclo prescrito pelo médico. Quando se para a meio, as bactérias que sobreviveram, as mais resistentes, ficam e voltam mais fortes. É assim que surgem as resistências aos antibióticos, e é um problema sério que afeta todos nós, não apenas quem interrompeu o tratamento. Mesmo que me sinta completamente bem, mesmo que te sintas a correr uma maratona. Ele assentiu, desta vez sem hesitação. Quando nos despedimos à porta da clínica, o ar cheirava ainda mais a terra molhada. Ele pôs o casaco, com aquele gesto de alguém que ganhou qualquer coisa pequena, mas inesperada. Obrigado, disse. A sério. Cuida-te, respondi. E fui embora pela rua amarela, com a mala ao ombro e as mãos quentes dentro dos bolsos.
Há qualquer coisa neste trabalho que nunca consigo explicar completamente. Não é o conhecimento, embora o conhecimento seja essencial. É outra coisa. É o momento em que alguém decide confiar em ti com o próprio corpo, com a dor que ainda não aconteceu, com o medo que já está lá. Esse momento é pequeno, dura segundos, mas pesa como ouro. E eu carrego-o comigo, de turno em turno, de mão em mão, como se fosse meu.